Boa noite. Tudo bem com vocês? Vou só aguardar uns minutos o pessoal chegando. Enquanto isso, oi, boa noite. Oi, Gabriel. Oi, Camila, tudo bem? Osânia. Boa noite, professora. Oi, Michele. Tudo bem, doutora? Débora. Tudo bem também, Camila. Faz tempo que eu não te vejo, né? Bom, eu vou começar me apresentando. Eu vi que quem entrou por enquanto são algumas pessoas que eu conheço. Quem for entrando, né, eu vou falando. Bom, meu nome é Catiane, eu fiz Direito, eu sou formada em Direito, já tem algum tempo. E eu atuei durante um tempo dentro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E ali eu conheci o direito ambiental. E já de cara me apaixonei pela área e me especializei no direito ambiental. Acabei entrando para o mestrado e hoje eu sou mestranda em ciências ambientais. A professora Osânia está aqui, é uma das minhas professoras. E é isso. O que a gente vai falar aqui hoje é a respeito do inquérito civil ambiental, que é um procedimento administrativo dentro do Ministério Público, e nós vamos falar, dentro desse inquérito civil, pode ser firmado o termo de ajustamento de conduta. Nós também vamos falar bastante do termo de ajustamento de conduta hoje, porque ele é um ponto-chave para quem trabalha com direito ambiental. Ele sempre está, seja dentro do órgão ambiental ou do Ministério Público, ele sempre está em pauta. Outro assunto que nós vamos abordar aqui hoje é sobre a ação civil pública. A ação civil pública, um dos competentes para instaurar ela é o Ministério Público, e o Ministério Público ele pode instaurar, um dos motivos é visando a proteção do meio ambiente, e esse é o intuito. Depois, a gente sabe, da ação civil pública vem o cumprimento de uma sentença. E aí que é a minha grande surpresa para vocês. Logo mais, nas próximas lives, ainda não tem uma data certa, mas já está combinado que a Luciana Calisto vai vir aqui falar um pouco da experiência dela na fase de cumprimento de sentença e ação de execução envolvendo direito ambiental. Ela trabalha já há mais de 10 anos com direito ambiental e ela é especialista nessa área de processos ambientais, de processo civil no geral. E ela ama, é apaixonada nessa área de execução. Então eu fiz o convite para ela, ela aceitou. Então logo mais a gente vai estar falando a respeito da execução e do cumprimento de sentença na vertente ambiental, que também tem várias características. Obrigada, Osânia. Vamos lá. O que eu percebo muito durante o meu período ali dentro do Ministério Público, o que eu percebi muito que acontece? Os clientes, né, as pessoas que assinam o termo de ajustamento de conduta, elas chegam ao Ministério Público questionando por que elas foram notificadas de forma pela Justiça. Porque quando elas firmam um TAC ali dentro do Ministério Público, elas acham que é tranquilo, mas e elas acabam não executando esse TAC. E quando elas vão ver, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, executando... Ação civil pública não, gente. O Ministério Público entrou com uma ação de execução desse TAC
e elas foram intimadas, né, a se defender ou já executar, né, já pede uma penhora ali, então elas se assustam muito. E aí elas chegam no Ministério Público querendo sempre resolver o problema. E aí até que a gente explica para elas, olha, já não se trata mais de resolver o problema aqui dentro do órgão do Ministério Público, porque passou da esfera de um acordo aqui e foi para o juiz. Você tinha que ter vindo aqui antes. Então esse foi o grande susto que eu levei, que as pessoas não entendem isso. E elas acabam deixando, muitas deixam para resolver tudo no judiciário. Fazem acordo e acabam ainda sendo executadas no judiciário. Isso é muito ruim. Vocês vão entender logo mais o porquê. Bom, para começar, a gente sabe... Oi, mãe, tudo bem? Oi, Léo. Oi, Milena. Bom, para começar, vamos lá. Quando o Ministério Público ele recebe uma denúncia ou ele recebe um auto de infração, por exemplo, os órgãos ambientais, quando eles expedem um auto de infração, eles, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, eles encaminham para o Ministério Público esse auto de infração. Assim como se o Ministério Público recebe uma denúncia por parte das pessoas e entende que houve um dano, assim como do auto de infração, houve um dano àquele meio ambiente, o Ministério Público tem algumas vias. Bom, se ele entende que houve o dano, ele pode instaurar uma ação civil pública de imediato, se ele tiver provas suficientes para provar esse dano. Ele pode instaurar um inquérito civil público. O que quer dizer esse inquérito civil? É uma fase investigativa. Ou se ele constatar que não houve o dano, ele vai arquivar já de imediato essa denúncia, esse auto de infração ali dentro. Acontece que agora a gente vai estar falando do primeiro. O arquivamento já foi. Se não houve o dano, o Ministério Público vai arquivar. Comprovar isso, arquivar e submeter ao Conselho Superior, né, do Ministério Público para dar o aval. Se houve o dano, ele vai preferir ou instaurar um inquérito civil para investigar mais e colher provas. Essa é a finalidade do inquérito civil, colher provas, para ter provas robustas o suficiente para você instaurar uma ação civil pública. Mas antes disso ainda tem o detalhe do TAC. Ou ele vai direto instaurar uma ação civil pública. Oi, Lorena, Carla, Marina. Bom, agora vamos falar então do inquérito civil, que é a próxima fase depois que chegou essa denúncia, esse auto de infração. O inquérito civil ambiental, ele, como eu tinha dito antes, é uma ação investigativa que acontece ali dentro do órgão do Ministério Público. Se instaura por meio de uma portaria esse inquérito. Depois vem a fase investigativa. Essa fase investigativa é quando o Ministério Público normalmente notifica a pessoa interessada, né, que provavelmente violou algum direito do meio ambiente. Notificado, o órgão do Ministério Público solicita alguns documentos para análise. Além disso, faz uma própria investigação interna aqui dentro do Ministério Público de Minas Gerais. Trabalha-se muito com o NUGEL, que é o Núcleo de Gerenciamento, que faz a parte técnica das áreas de preservação permanente, reserva legal, remanescente de vegetação nativa. Eles vão falar para a gente, falar para o Ministério Público o que houve ali naquela área, se está tudo ok. E muitas vezes tem o perito criminal que vai estar atuando. Então, nessa investigação, o Ministério Público já investiga se há um inquérito policial contínuo que está andando em conjunto ali com esse inquérito civil. Então, é uma fase investigativa.
É como se fosse um inquérito policial, que é investigativo. O inquérito civil, dentro do âmbito do Ministério Público, ele é investigativo. E ele é fora do judiciário, ele é extrajudicial. Ele é um procedimento administrativo de investigação do órgão do Ministério Público. Depois de feita essa investigação, a gente vai concluir o inquérito civil. Como que nós vamos concluir ele? Nós podemos arquivar, porque daí fica comprovado que não houve dano, mas se houver um mínimo de dúvida de que houve um dano, um possível dano, o Ministério Público não arquiva esse inquérito civil. Ele investiga mais ou ele aciona já o judiciário com uma ação civil pública. Ou a terceira opção é o Ministério Público notifica a esse interessado ou infrator para ir ao Ministério Público e firmar um termo de ajustamento de conduta. Ou já impetra direto uma ação civil pública. Agora, nós vamos estar falando do termo de ajustamento de conduta. Deixa eu só entrar um parênteses aqui. Esse procedimento administrativo, a maioria dos estados já estão, devido à pandemia, eles já estão fazendo isso de forma online. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente utiliza o CIMG. Todos os inquéritos civis, pelo menos que eu conheço aqui na região, mas eu imagino que quase a totalidade deles estão já digitalizados e disponíveis de forma online. Basta entrar no sistema, fazer uma solicitação, juntar a procuração, que esse advogado vai ter acesso a esses dados. Tá passando um barulho aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas vamos lá. Voltando isso, quem que pode atuar dentro desse inquérito civil? Que acontece dentro, que é um procedimento investigativo, que acontece dentro do Ministério Público. Tanto advogados quanto consultores ambientais, qualquer pessoa pode estar atuando ali. Ou o próprio interessado, de forma sozinha. Só que eu recomendo sim que tenha um auxílio, porque são questões bem difíceis de lidar, tanto técnica quanto jurídicas. Então, muitas das vezes, a atuação conjunta de um técnico com um advogado especialista na área é essencial. Quando a gente vai fazer esse TAC, chega no final, o inquérito civil, o Ministério Público resolve que precisa ter alguns ajustes. Olha, nós investigamos, pra gente houve um dano e a gente propõe um termo de ajustamento de conduta para vocês regularizarem a área. Vocês aceitam? Bom, aqui a gente precisa prestar muita atenção. A primeira ressalva que eu venho falar para vocês é: TAC precisa ser cumprido. Você só deve fazer um TAC se o seu cliente tem a intenção de cumpri-lo. Por quê, Catiane? Porque as consequências desse TAC são grandiosas. Então, se o seu cliente não cumprir esse TAC, as consequências vão vir de uma forma enorme para ele. Seja financeiramente, seja ele tendo que fazer mais ainda do que ele estava ali acordado, sendo por meio de multas, pelo descumprimento do TAC e várias outras coisas. Além do que, né, a atuação de um advogado na área fora do judiciário é um valor. Já dentro do judiciário é outro valor, o que encarece ainda mais. Então, vamos lá. Falando do TAC, momentos do TAC. O TAC, ele pode ser firmado dentro da área ambiental, tanto no órgão ambiental, que é o órgão executivo, tanto por meio do Ministério Público, dentro de um inquérito civil. Depois disso, durante o inquérito civil, além do que pode ser, né, homologado ali um acordo entre as partes dentro da ação civil pública, mas aí não é um TAC, né? É um acordo ali dentro.
voltando na ideia do TAC, só faça ele se o seu cliente tiver a intenção de cumprir. Outra coisa, sempre tenha um jurídico e um técnico ao seu lado. Por quê? Porque o TAC, ele é bem complexo. Igual eu falei, se ele for descumprido, as penalidades são gigantes. E por que o técnico vai auxiliar nesse momento? Porque vamos pensar aqui comigo. Se é uma área de degradação, de preservação permanente, esse técnico vai fazer a parte de restauração, o projeto, né? E esse projeto tem prazos, tem se vai ser plantio essa restauração, se vai ser uma restauração natural. Ele tem várias, ali dentro desse projeto tem vários detalhes. E dentro do TAC há prazos a serem cumpridos. Esses prazos, a maioria é voltado para a entrega de uma outorga hídrica, para a entrega de uma área de preservação permanente conservada. O que acontece? Se você não se atém aos procedimentos técnicos, por que eu dependo por que eu vou plantar esse ano, mas pode acontecer do meu plantio não vingar? Porque eu plantei na hora errada. E quem que vai te falar se foi a hora errada? O técnico. Então não adianta só estar ali o advogado. O técnico também é essencial para isso. E quando você for firmar esse TAC, sente com o seu cliente. Explique muito bem para ele que precisa ser cumprido. Porque senão as consequências vão ser enormes. Oi, Cidinha, Mariana, Matheus. Tudo bem? Então, gente, o que a gente não pode esquecer aqui, que foi o TAC foi feito para cumprir. Tá bom? Além do que, quando eu falo da assistência, tanto jurídica quanto técnica, não só no firmar do TAC, mas também no decorrer dele. Por quê? Se tratar de área de preservação permanente, reserva legal, adequação ambiental no geral, o que vai precisar? Vai precisar que esse técnico ele vá dando laudos técnicos no decorrer do projeto de recuperação de uma área, por exemplo. Assim como vai precisar estar entregando, se for aqui em Minas, todo o recurso hídrico que você vai utilizar com água, você precisa fazer o procedimento de outorga. Seja para uso insignificante, você precisa ter essa licença. Então, quem vai fazer normalmente essa licença é o técnico. Mas muitas das vezes, se ele fala assim, olha, o procedimento não está andando, o órgão ambiental não expediu, o que o advogado vai fazer? O advogado vai acionar direto o promotor e vai falar, olha, doutor, está acontecendo isso, 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 a gente não vai conseguir entregar a tempo. O promotor vai falar assim, escreve isso para mim, fundamenta isso de forma correta. Aí que tá a importância do técnico andar sempre junto com o advogado. Nesse momento, nós vamos falar das vantagens de firmar um TAC. A primeira vantagem que a gente pode sempre estar falando para um cliente, e assim, é fato, o serviço, a mão de obra, a prestação de serviço, né, de um consultor, e a prestação de serviço de um advogado, isso eu posso afirmar com certeza, é muito mais elevada quando vai para um judiciário. A prestação de serviço do advogado no extra tende a ser menos, não digo menos complicado, porque na área ambiental eu acho que não tem nada menos complicado, mas é mais rápido, é mais célere e não tem menos formalidade. Então é mais fácil de lidar. Quando o advogado vai para o judiciário, é tudo muito mais formal, tudo com muito mais prazo, porque quando você está ali de fora, dentro de um TAC, você vai negociando com esse órgão do Ministério Público, né?
Então, assim, você que é advogado e quer atuar, não tenha vergonha de ligar e falar com o promotor. Fale, negocie com ele. Agora, quando você vai para o judiciário, não tem essa negociação, né? Não tem essa via de mão dupla muitas vezes. E quando tem, é muito mais difícil do juiz estar aceitando e até mesmo do promotor, porque o que eu vejo muito é a maioria das ações civis públicas começam dentro de um inquérito civil e muitas vezes o promotor já está cansado de tentar pegar esse produtor rural, esse proprietário de terra para auxiliar, né? Falar assim, olha, vamos lá, vamos fazer as coisas corretas. E aí ele já tá cansado disso, então ele vai entrar na ação civil pública exigindo mesmo o cumprimento de várias obrigações. Então o que acontece? É muito mais fácil o advogado, o consultor e esse proprietário ter uma negociação, um acordo, uma flexibilidade dentro de um termo de ajustamento de conduta, que é dentro do inquérito civil, do que perante um juiz. Que o juiz, quando ficar decidido, é aquele ponto. Não tem mais o que fazer. Agora, por exemplo, se você decide um TAC, decide os prazos desse TAC, e você percebe que o órgão ambiental, muitas vezes, não vai conseguir te auxiliar numa resposta para cumprir aquele prazo, você vai entrar em contato com esse promotor de justiça e vai falar assim, olha, eu tenho um protocolo que eu entrei no prazo, mas infelizmente o órgão não me deu esse processo, não deu a solução, né, o resultado desse processo ainda, ele tá enrolando para fazer o julgamento, para decidir, para me dar a outorga, para me dar a licença de atividade ou algo do tipo. O que eu faço? Você vai protocolar isso, você vai fazer uma manifestação e vai inserir isso dentro do inquérito civil que tá de acompanhamento do TAC. Porque esse TAC firmado, ele tem um trâmite de acompanhamento. Então você vai falar isso. Eu te garanto que o promotor que é sensato, ele vai virar pra você e falar assim, tudo bem, eu vou prolongar esse prazo. Agora, dentro do judiciário, isso é muito mais difícil de acontecer. Oi, Maísa, tudo bem? Jéssica, Fernanda. Bom, outro assunto bem importante é sobre a questão da confissão. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas eu vou firmar um TAC, termo de ajustamento de conduta, ali dentro daquela ação, daquele inquérito civil, mas eu vou estar confessando que eu pratiquei um crime. Pratiquei algo danoso ao meio ambiente? Bom, tecnicamente, não há nada na legislação que fale, olha, quando você firma o TAC, você está confessando que praticou um dano no meio ambiente. Mas de forma indireta, você assume sim, você assume que aconteceu algo, esse problema que aconteceu, você está disposto a solucionar, e é isso. Então você acaba de forma indireta assumindo que houve um dano ali, né? E agora nós vamos falar das consequências desse termo de ajustamento de conduta. Consequências negativas no caso de descumprimento. No caso de descumprimento, eu já tinha falado um pouco antes. Vão ter multas, vão ter ainda o cumprimento de fazer, porque além da multa, esse promotor de justiça não visa o dinheiro nas ações ambientais. Ele visa, sabe o quê? O cumprimento daquele TAC, o cumprimento da regularização ambiental. Então, ele jamais vai abrir mão do cumprimento aqueles acordos firmados ali. Então, além dos acordos firmados, você ainda vai ter que pagar multa pelo descumprimento e várias outras coisas. Então, as consequências são realmente grandes. Essas multas, elas vão virando, né, dívida ativa, porque é uma execução no final. E por isso que eu deixo muito claro para vocês. O TAC
foi feito para ser cumprido. Se você não cumprir o TAC, não faça. Então, o TAC é feito para ser cumprido. Não oriente o seu cliente a firmar um TAC se ele não for cumprir. Deixa rolar, deixa ir para o judiciário, mas não oriente o seu cliente a firmar um TAC diante do Ministério Público se ele não estiver disposto a cumpri-lo. Ok? Agora nós vamos para a ação civil pública. Bom, a ação civil pública, ela tramita no juízo cível. Ela pode ser de obrigação de fazer, obrigação de não fazer e condenação em dinheiro. Nós sabemos, né, que a ação civil pública, ela tem como foco o direito difuso, coletivo e homogêneo, né? Eu não vou estar falando sobre isso aqui, embora seja uma temática super importante, mas é bem conceitual para quem quer atuar para quem quer atuar nessa área, é super importante conhecer essas definições. Dentro da ação civil pública, assim como no inquérito civil, o que se aborda é o dano. O que se visa na ação civil pública e no inquérito civil é a restauração de um dano. Para quem não assistiu, eu tenho uma aula de tríplice responsabilidade que eu falo exatamente sobre isso. Vai e assiste. Tá aqui no Instagram e tá também, eu vou colocar ela no YouTube também. Bom, então qual que é a necessidade do técnico aqui, por exemplo? Dentro do TAC, eu já falei, ele vai analisar o termo de ajustamento de conduta, ele vai fazer um programa de restauração. Bom, dentro da ação civil pública é a mesma coisa, mas na ação civil pública, quem atua com exclusividade na defesa é um advogado. Mas o técnico é essencial, porque ele vai estar aferindo o dano, ele vai estar falando sobre algum projeto de restauração, ele vai estar fazendo as outorgas e muito mais. Então, assim, para vocês que querem atuar nessa área de direito ambiental, dê muita importância para esse inquérito civil. Porque se você ir para o TAC, porque se você firma um TAC ali, cumpra ele. TAC foi feito para ser cumprido. Não oriente qualquer cliente seu a firmar um TAC se ele não tem a ideia do cumprimento, tá bom? E sempre tenha acompanhando você um técnico. O advogado precisa do técnico, assim como o técnico precisa do advogado. E é isso, a nossa aula de hoje, nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida. Oi, Maísa. De novo. Daniela. Tudo bem, Dani? Faz tempo que eu não te vejo. Osmar. Osmar, eu não te conheço. Coloca aqui de onde você é. Trivilim também não conheço. Coloca aqui seu nome e de onde você é. Amanda também. Algumas pessoas novas por aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o termo de ajustamento de conduta, a inquérito civil? Meu primo, doutor Osmar. Primo da doutora Maísa. E você, Amanda? Vão me falando, gente. Eu quero ir conhecendo vocês aos poucos. Acho que não tem como conhecer na totalidade sempre, né? Ó, então é isso. Espero que tenham gostado. Vai ficar gravada aqui também essa live. Não sei quanto tempo. A da tríplice responsabilidade eu passei para o YouTube. Então, logo mais, eu acredito que eu vou estar excluindo ela daqui. Vão lá. E boa noite para todo mundo.